Olá, meu nome é José Luiz Oreiro, sou professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Queria comentar então sobre o projeto do senador Regufe, que atualiza na tabela do imposto de renda de acordo com a inflação do ano anterior, mais 1% ao ano. Por que isso é uma boa ideia? Porque basicamente o que nós temos é o seguinte: o governo, como já faz há vários anos, em não reajustar a tabela do imposto de renda, ele vai jogando as pessoas mais pobres, né, para alíquotas cada vez mais altas de imposto de renda em função da inflação. Hoje, com a tabela atual, está isento de pagar imposto de renda, né, quem tem renda mensal de R$ 1.903,98. Então, basicamente, uma pessoa que ganha, por exemplo, até 2 salários mínimos de aposentadoria do INSS estaria isenta, né, de pagar imposto de renda. Bom, o problema é que as aposentadorias e o salário mínimo, né, são corrigidas todos os anos pela inflação do ano anterior. Tá? Então vai chegar um momento em que essas pessoas que estão ganhando 2 salários mínimos, né, de aposentadoria vão ter que pagar imposto de renda. E mesmo as pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos, na medida que a inflação vai aumentando apenas nominalmente o valor da sua aposentadoria, vão sendo jogadas para as alíquotas de 7,5%, de 15%, outras de 27,5%. Então, é uma medida muito boa a proposta do senador Regufe. Tá? Eu apenas acrescentaria que seria um bom momento da gente criar uma alíquota extraordinária para o imposto de renda da pessoa física, porque hoje em dia a maior alíquota do imposto de renda ela é de 27,5% para rendas mensais superiores a R$ 4.664,69. Ora, isso para um país em que tem uma distribuição de renda tão injusta como a do Brasil é muito pouco. Quer dizer, a gente tem tanto servidores públicos como da iniciativa privada que ganham salários de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês e que pagam a mesma alíquota de imposto de renda do que os que ganham menos de 5 mil reais por mês. Bom, o segundo ponto é por que o governo Bolsonaro ele não está querendo atualizar a tabela de imposto de renda, porque dado que é uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro. Bom, a única razão que eu consigo perceber, né, é a insistência do ministro Paulo Guedes em tributar cada vez mais os mais pobres e usar o imposto inflacionário, né, que é um imposto que não passa pelo Congresso Nacional, que não é decidido pelos deputados e pelos senadores, como fonte de receita. Quer dizer, o Paulo Guedes, ao insistir em não usar, né, não corrigir a tabela do imposto de renda, o que ele está fazendo é simplesmente se valer do imposto inflacionário para financiar o governo. Ele que se diz um economista de Chicago, um economista liberal, etc, etc. Inclusive, devemos lembrar que o Milton Friedman, de quem o Paulo Guedes disse que foi aluno, quando, na verdade, quando o Paulo Guedes esteve em Chicago, ele não teve aula com o Friedman, porque o Friedman estava em sabático, né? O Friedman defendia a indexação, né, dos impostos, da tabela do imposto de renda, melhor dizendo, pela inflação passada, justamente para impedir que a inflação jogasse as pessoas para alíquotas cada vez mais altas do imposto de renda. Então, eu simplesmente eu vejo essa medida como decorrência da lógica perversa do Bolsonaro de querer tributar cada vez mais os mais pobres e deixar os mais ricos isentos ou pagando cada vez menos imposto.